Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Aqui quem vos fala, né, a professora Riciele, e nós vamos para a nossa aula de administração da produção, tá bom? A aula passada nós vimos os contextos, né, foi a aula introdutória, e hoje nós vamos para a segunda aula, tá bom? Então tá. Então, meus queridos, dentro do que, como é que aconteceu todo o processo de evolução histórica dentro da administração da produção, tá? A função produção, conforme ela é entendida hoje, gente, ela é esse conjunto de atividades que transforma, tá, um bem tangível em um outro de maior utilidade. Isso quer dizer, nós pegamos os insumos, a matéria-prima bruta e transformamos ela em algo de melhor ou maior valor, né? Por isso que o autor fala que é de maior utilidade, tá bom? Mas, gente, isso não é de agora, né? Isso acompanha o homem desde a sua origem, tá bom? Quando o homem lá das cavernas estava polindo a pedra, né? A fim de transformar ela num utensílio eficaz, né? Ele estava também efetuando o quê? Uma atividade, né, de produção, tá? Então, lógico, nessa época era o primeiro estágio que o homem estava, né, na produção das suas ferramentas, utensílios, mas ele fazia exclusivamente hum, para utilizar como utensílio de produção própria. Ele não melhorava todos esses utensílios para produção em massa, lógico, naquela época não existia, né? Ele usava somente para produzir para si próprio, tá? Então, gente, o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, as pessoas foram ficando muito mais habilidosas naquilo que elas trabalhavam, né, naquele contexto que elas trabalhavam. E o que aconteceu? Elas passaram a produzir conforme especificações, né, apresentadas por terceiros. Então, o que o autor traz? Ele traz o seguinte, que iniciou todo o processo do artesanato, tá? Então, o que aconteceu? Era uma produção já organizada, né? As pessoas iam lá, né? Encomendavam, o artesão pré-estabelecia um prazo, né? A pessoa escolhia o insumo, né? Então, assim, eles classificavam como era as prioridades, né? Atendiam às especificações específicas de cada pessoa e determinava o preço, né, que elas iam cobrar dentro daquilo que era produzido, tá bom? Então, o que aconteceu, gente? Depois que essa produção ela se organizou, né, no caso que nós estamos falando do artesão, então o que aconteceu? Ela acabou evoluindo também, né? Então, com um grande volume, né, de encomendas que os nossos artesãos começou a acontecer com eles, então o que aconteceu? Eles começaram a contratar pessoas para auxiliar a eles nesse processo de produção, tá bom? Então, à medida que esses ajudantes aprendiam, né, o ofício, e os ajudantes também tornavam-se novos artesãos, tá bom? Quando é que foi, professora, que isso tudo começou a entrar em decadência? Meus queridos, isso começou a entrar em decadência na Revolução Industrial. Se vocês observarem, dentro das teorias da administração, a Revolução Industrial foi um marco em várias disciplinas, em várias teorias da administração, tá bom? O que acelerou esse processo, né? A descoberta da máquina a vapor, né? A gente trocou o tear totalmente mecânico pelo a máquina a vapor, né? Que já não precisava tanto de força, né? Da força humana, né? Tá? Então começou primeiramente, né, a agrupar-se em
fábrica, tá? Deixa eu já passar para o próximo slide. Peraí. Então tá. Então o que aconteceu? Eles começaram a se agrupar em fábricas, né? E começaram a padronizar os produtos e seus processos de fabricação, treinaram as pessoas, né? E criaram e desenvolveram, começaram a dividir, né? Desenvolver quadros gerenciais de supervisão, técnicas de planejamento e controles financeiros da produção. Aí foi o início, gente, da divisão do trabalho, tá bom? Só que isso não é o nosso objeto da aula, né? Lá no início do século XIX, né, Taylor, né, o nosso pai da administração financeira, ele deu início a esses estudos, né, de tempos e movimentos, lembram lá, tá? E por quê, gente? Ele quer essa sistematização da produtividade dentro do que a gente tem de input e output, tá? Essas são as partes principais dentro desses contextos, tá? Na década de 1919, né, Henry Ford cria essa linha de montagem seriada e surge, gente, o conceito de produção em massa. Por que ele criou esse conceito de produção em massa? Aqui, em 1996, aqui no Brasil, no caso, né, tinha fábricas aqui no Brasil que já fabricavam uma média de 1,25, né, carros por minuto, né? Então ele buscava o quê? Lembram lá que eu falei que Ford fazia-se carros pretos? Por que ele buscava carro preto? Porque pela praticidade, porque secava muito mais rápido, então dava autonomia dentro desse processo de linha de montagem, produção em massa, tá? Então, o que aconteceu? Então, a gente teve de maneira fantástica, né, a produtividade, a qualidade, e nós tivemos o quê? Produtos muito mais uniformes e padronizados, né, de aplicação de técnicas de controles estatísticos de qualidade. Esses controles estatísticos de qualidade, até hoje nós usamos essas técnicas japonesas, tá? Na utilização dessas técnicas japonesas, né, algumas foram atualizadas, elas são usuais até hoje, tá? Aqui eu já até falei, né? Vamos lá. Gente, produção na organização. Então, tá, gente. A administração da produção, ela vai tratar a maneira pela qual as organizações vão produzir os bens e serviços, tá bom? Se vocês observarem em volta aí de vocês agora, né, da roupa que vocês vestem, da caneta que vocês usam, do caderno que vocês têm acesso, tá? Tudo isso chegou até vocês graças ao quê, gente? Porque alguém organizou, né, a produção e houve produção para que chegasse até você, tá? Isso quer dizer, houve um gerenciamento da produção, houve a produção do produto para que ele chegasse, né? Pegou esse insumo, esse input, transformou em output e entregou até você, tá? Por isso que o autor fala, né? É a administração da produção que vai tratar a melhor forma de chegar o produto até você, até o seu cliente final, tá bom? Muitos gerentes, né, que supervisionam a produção, né, eles acabam recebendo o título, né, também assim, né, eles falam que, eles são chamados gerentes de produção porque eles gerenciam todo o processo de produção na organização, né? Então, o que vai acontecer dentro desse contexto? A função da produção, ela é central e vital dentro do contexto organizacional, tá bom? Então, se não existir bens, né, e serviços,
Não existe razão de existir. O que a empresa vai fazer se ela não tiver produtos ou serviços, né, para poder oferecer aos seus clientes, tá bom? Então, assim, cada setor dentro da organização vai ter funções específicas, né? Cada um vai ser especialista em algum processo dentro do processo produtivo, correto? Então, o que vai acontecer, né? E todas elas, gente, vai estar ligada à função da produção, tá? Vamos ver aqui como é que fica, olha. Então tá. Como é que acontece esse processo de produção na organização? Vou mostrar como é que funciona aqui através desse infográfico, né? Podemos chamar assim, né? Então tá, aqui a gente tem essas divisões, tá? Nós temos essas funções principais, que são as funções de apoio, porque sem essas funções de apoio, né, não acontece o processo de produção dentro do contexto organizacional. O chão de fábrica não funciona sem as funções de apoio, tá? Por quê? Olha ali, ó, recursos humanos, né? Vocês podem ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, mas se vocês não tiverem as pessoas para ligar esses equipamentos, infelizmente eles não vão funcionar, tá bom? Então, o que tem de papel fundamental? Nós temos a produção, a parte do marketing, né, que é desenvolver produtos, conhecer o comportamento do consumidor e atender a necessidade do consumidor, tá? Gente, marketing não é somente propaganda, tá bom? Marketing ele tem que atender essa necessidade do cliente. Muitas empresas, às vezes, o cliente não tem aquela necessidade, ele cria essa necessidade no cliente para que o cliente compre aquele produto ou serviço, tá bom? Papel fundamental contábil, financeira e desenvolvimento de produto ou serviço. Marketing vai informar a parte de desenvolvimento de produto ou serviço, né? Porque ele vai pesquisar o comportamento do consumidor, né? O que o consumidor quer comprar ou vai criar necessidade, né? Um exemplo que eu dou, vocês acham que as pessoas todo ano precisam de trocar de celular? Não, né? As empresas criam a necessidade para que esse cliente todos os anos compre um novo aparelho, tá? Então tá. Gente, dentro de modelos de transformação. O que acontece aqui? Qualquer operação dentro da organização, dentro do chão de fábrica, ela quer produzir, gente, bens ou serviço, ou um misto dos dois, tá? Então, o que acontece? Dentro da organização, acontece um processo de transformação, tá bom? O que é esse processo de transformação? A empresa vai pegar os recursos, né? Nas condições, no estado ou condição atual que ele está, né? Eles vão pegar os insumos da forma que vem do fornecedor e vai transformar em algo, né? Vai produzir onputs, né? Onputs. E o que vai acontecer? Ele vai ter essa entrada de inputs e vai ter a onput, né? Que pode ser pode ser um serviço, pode ser um bem, tá? Isso aí ele vai atender uma necessidade do seu cliente, tá? Então vai entrar um input e vai sair um output, tá? Pode ser serviço, como eu já falei, pode ser um produto, tá? Ele vai atender a necessidade do cliente, tá? Se vocês pegarem no livro, o autor fala que acontece, gente, um modelo de input, transformação, output, tá? Esse que é a ordem de acontecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Como acontece isso em empresas de linha aéreas, né? O que é recursos de input em empresas de linhas aéreas? A empresa tem a aeronave, né? Os pilotos, a equipe de bordo, né? A equipe de terra, passageiros e a carga. Isso é input, tá? Como é que ocorre o processo de transformação aí, né, nas linhas aéreas?
Então, gente, é movimentação de cargas e passageiros, né, ao redor do mundo. É o processo que acontece, tá? On-put, né, que é a saída, passageiros e cargas transportada, tá? Se eu fosse utilizado um exemplo de loja de departamento, que é o que mais acontece aqui na nossa região, o que vai ter lá na loja? Vai ter bens para venda, né? Vendedores, vai ter o computador lá que vai fazer a venda, né? Às vezes é um computador, às vezes é um smartphone, vai lá para atender, tá? E vai ter consumidores. Tudo isso é recurso de input, tá? Como é que ocorre o processo de transformação dentro do departamento de venda, loja de departamento, né? Exibição dos bens lá na vitrine, né? Orientação dos vendedores, como é que você vai proceder com o seu cliente e a venda em si. É o processo de transformação. E o on-put, qual que é esse on-put, professora? Gente, bens ajustados às necessidades dos clientes. Os seus bens vai atender à necessidade do seu cliente, tá? Não adianta vender só por vender, né? Porque tem que alcançar processo de meta, enfiar o produto goela abaixo do cliente. Por que eu falo isso? Porque depois é uma única venda que você vai fazer, aquele cliente nunca mais vai retornar na sua empresa. E a gente não quer isso, né? A gente quer um cliente fã, né? Fidelizado, um cliente fã, para que a gente não precisa de estar a todo momento precisamos estar fazendo esse processo de captação de clientes, tá? E aqui, o que o autor fala, né? Eliseu Martins, não, peraí, deixa eu ver o nome do autor. Ele fala o seguinte, né? O que é avaliação? Como é que eu vou avaliar a produtividade, né? Então, eu vou fazer um quê? Um cálculo muito básico, não muito difícil, né? Das minhas entradas e o meu volume de saída da organização, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? A avaliação da produtividade Petrônio Martins, tá, meus queridos? Ele considera o quê? Que é a relação, a avaliação da produtividade vai ser essa avaliação, né, entre a relação entre o valor do produto e o serviço produzido, tá? E o custo do insumo para produzir. Então, eu vou fazer um processo de transformação. Lembra lá que eu estava falando das linhas aéreas, né? Eu tenho um custo para contratar, eu tenho folha de pagamento, eu tenho custo de manutenção da aeronave, eu tenho um monte de custos envolvidos. Tem o processo de transformação e depois eu tenho a saída. Então, isso quer dizer, eu vou depender das minhas saídas, do meu volume de saídas, e depois da minha fração eu vou inserir o input, que é o denominador. Tá? O valor que sair aí, ele vai me nortear se a minha produtividade está fazendo o quê? Cobrindo somente os meus custos, ou se eu estou tendo lucro, ou se eu estou pagando para trabalhar. Pagar para trabalhar nunca é bom, não, tá, gente? A gente tem que ter lucro. Tudo isso que nós estudamos dentro da área administrativa, todas essas teorias, é para que vocês obtenham o conhecimento, para que possam fazer o processo de tomada de decisões nas organizações. Vamos lá. Quais são os fatores que vão determinar, né? Que vai determinar a produtividade. Gente, essa relação de capital e trabalho, né? O que é? O investimento que nós fazemos entre máquinas vai indicar o quê, gente? O volume, né? O nível de investimento em máquinas, equipamentos e a quantidade de mão de obra envolvida, né? Dentro desse processo, tá? Porque, gente, quanto mais máquinas, às vezes é melhor, né? E que tenha pessoas capacitadas para que ela possa usar corretamente a máquina, tá? Escassez de recursos, gente, essa escassez de recursos está correlacionado
há problemas com energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, se é uma empresa, como é que fala? Aumentos de custos que vão dar um impacto, né, dentro do processo industrial, tá? Mudanças de mão de obra, gente, um alto turnover, né? Uma alta rotatividade de mão de obra também impacta, tá? Vai determinar esse índice da produtividade nas organizações. Inovação em tecnologia, né, gente? Investimento em pesquisa, em desenvolvimento de novas máquinas, novos equipamentos, né? Auxiliam todo esse processo. Gente, e principalmente aí, finalmente falando sobre qualidade de vida, né? Por que eu falo sobre qualidade de vida? Se a gente não tiver, né, funcionários, colaboradores comprometidos, né, na organização, o que vai acontecer? Né? Eles não vão trabalhar corretamente, então a gente tem que atender às necessidades dos nossos colaboradores, né? Ter uma cultura organizacional que retenha, né, os seus colaboradores, tá? Que retenha eles. Né? E aqui o nosso último slide, nossa aula acabou. Ei, tristeza, né? Tristeza para um, alegrias para outro, professora? Não, né? Jamais, né? Então, o que vai acontecer? Gente, dúvidas? Quais são as dúvidas inerentes à aula de hoje? Sabe que eu estou aí disponível no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Podem me perguntar lá que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá? Vou ter o maior prazer em responder vocês. E até, gente, ó. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.